Bandeirantes acontece. Bom, acho que todo mundo gosta, ou pelo menos conhece, quem gosta de ganhar livro de presente quando faz aniversário, né? Claro, desde que seja um livro com assunto que interessa a pessoa que é presenteada, um escritor que seja bom e tudo isso. Mas um livro dado de presente aumentou a crise no governo argentino. É interessante que escolher vice é algo que exige em qualquer lugar, em qualquer democracia, né? Não estamos nos referindo aqui a regimes totalitários, mas em democracias pode ser um grande aliado, o vice, inclusive para conseguir votos na eleição. Pode não conseguir voto algum, mas é alguém em quem o cabeça da chapa lhe confia, e se a chapa é eleita, aquele vice vai demonstrar como é tendo poder, né? Porque ele não é um ministro, ele não pode ser demitido, ele ganhou votos, ele está lá pela vontade popular. Então, ali ele vai mostrar se continua leal, se continua apoiando, se prefere, até para não constranger o presidente, manter-se ali na sombra, em silêncio, só falando quando necessário, ou se fala e age bastante, é sempre na mesma direção que o governo como um todo, ou se planta desavenças, se provoca crises, se tenta desestabilizar o presidente de quem é vice. Na Argentina, é uma espécie de crise contratada, né? Aliás, essa história da autoridade do voto para o presidente, ela valia muito no Brasil, para o vice-presidente. Valia muito no Brasil quando o vice era escolhido à parte, independentemente se ele estava ou não na chapa do candidato a presidente. Então o sujeito ia lá, votava no candidato A, mas para presidente, mas podia votar no candidato a vice-presidente da chapa B. Tanto que tivemos a eleição de Jânio e Jango, né, que eram de chapas diferentes, o Jânio para presidente e o João Goulart para vice. Interessante que não houve ali crises plantadas, o João Goulart não tentou desestabilizar o Jânio. Aliás, vale notar que a famosa viagem de Jânio Quadros, de João Goulart à China, ela aconteceu a pedido de Jânio Quadros. E aí fica a dúvida se Jânio Quadros simplesmente pediu, porque queria que o vice o representasse, ele não podia viajar, não queria viajar naquele momento, ou se ele já imaginava o ambiente da renúncia e preferia o ambiente da renúncia sem a presença do vice. O que alimenta a teoria conspiratória ou não de que a renúncia era, na verdade, uma tentativa de voltar nos braços do povo e muito mais forte, uma renúncia que não seria aceita pelo Congresso e voltando com muito mais poder e autoridade. Não sabemos, mas de qualquer maneira, os dois acabaram ocupando a presidência, mas não por impeachment, e sim pela renúncia. E depois, com muita luta, né, o João consegue ser presidente, porque não queriam nem que ele assumisse a presidência. Aí tem aquela história de parlamentarismo, né? Primeiro-ministro, Tancredo Neves costura aquela história. Depois há o referendo e a população diz presidencialismo. E aí o Jango assume a presidência até ser derrubado no golpe de 64. É declarada a vacância no dia 2 de abril, e no dia 11 de abril, o Congresso vota em Castelo Branco para assumir a presidência da República. Bom, votação do Congresso.
Mas houve, claro, a desestabilização do presidente. Mas nenhuma relação com o fato de que Jânio e Jango eram de chapas diferentes. E há outras situações em que são da mesma chapa, um só é candidato a vice porque o outro concordou, e há parcerias verdadeiras que se consolidam ou há traições das mais canalhas. Então é preciso ficar atento. Nos Estados Unidos, assim que sai vencedor das primárias de um partido, o candidato que o partido escolheu nas primárias para disputar a presidência, ele escolhe quem será candidato na chapa, quem será vice da sua chapa. Às vezes por compromissos, como aconteceu com Joe Biden, quando escolheu Kamala Harris, porque esse era o compromisso, inclusive, que levou Kamala Harris da disputa, Elizabeth Warren, por pressão, inclusive, das Big Techs. Negócio pesado, bem sujo. Mas aí ficou aquele compromisso, né? Inclusive com os grupos militantes mais à esquerda, que tomaram ali o Partido Democrata, e o Biden fez esse acordo. Mas a escolha é dele. Institucionalmente, a escolha é dele. Ele pode até chegar à convenção sem ter escolhido, né? Aqui não. Aqui é uma chapa formal. Depois que mudaram a lei, há uma chapa formal e vota-se na chapa. Muitas vezes a pessoa nem sabe quem é vice. Quem é candidato a vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente. Eles sabem quem ele está votando ali, o cabeça de chave. Candidato a prefeito, a governador, a presidente da república. Ele não tem muitas vezes ideia de quem é o vice. E se fica sabendo, também não dá muita bola. Ele vota no candidato a presidente. Já na Argentina, há uma situação que é rara em qualquer lugar. Uma ex-presidente, 2 mandatos, aceitar ser candidata a vice-presidente de alguém que havia sido seu secretário. A história é: Cristina Kirchner queria ser candidata à presidência, queria voltar à presidência. Ela que terminou o seu mandato, seu segundo mandato, e o seu candidato perdeu a eleição para o Maurício Macri. E depois ela queria voltar sucedendo ao Macri. Mas havia tantos processos na justiça, no judiciário argentino, acusações de corrupção, acusações de formação de quadrilha contra Cristina Kirchner e o kirchnerismo de maneira geral, que ela percebeu que se fosse candidata a presidente, teria gravíssimos problemas, com o noticiário cada vez mais pesado e provavelmente com pressões para que houvesse uma aceleração desses processos no judiciário. Alberto Fernandes trabalhou com o marido de Cristina, foi secretário quando Néstor Kirchner foi presidente, e depois, durante um período bem mais curto, com Cristina na presidência. Desentendeu-se com Cristina, o que é relativamente fácil de acontecer, lamentavelmente. Aconteceu com muitos. Sérgio Massa, também, que também candidatou-se depois à presidência. Então, o Alberto Fernandes rompeu com o kirchnerismo, não com o peronismo, permaneceu ali. Não, o peronismo, na verdade, é um guarda-chuva que abriga dezenas de grupos diferentes, né? Lá atrás, o peronismo tinha grupos de extrema direita, tinha grupos de extrema esquerda, inclusive movimentos guerrilheiros, estranhamente todos abrigados sob o guarda-chuva do peronismo, porque o nome Perón ainda tem impacto no imaginário argentino, na vida argentina. E, além disso, os diversos movimentos. O Menem era um peronista, imagine. Menem e Cristina Kirchner sob o mesmo teto partidário.
E correndo ao lado a União Cívica Radical, um partido lá do século XIX, né? Inicialmente ligado a criadores de gado, etc. Depois cresceu quando a redemocratização da Argentina, o primeiro presidente pós-redemocratização é da União Cívica Radical, não é do peronismo, o Raul Alfonsín. E Raul Alfonsín, ele era uma figura respeitada e um democrata, etc. Mas os problemas na Argentina eram gigantescos e ele teve de sair antes do fim do mandato, basicamente dizendo para o eleito Carlos Menem: eu não tenho mais o que fazer aqui. A inflação está descontrolada, há o problema da dívida externa gigantesca, aparentemente insolúvel. O que dá para fazer é negociar pagamento de serviços, pagamento de juros, mas as amortizações parecem impossíveis. Já tentamos um mecanismo de moratória. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Vou sair. Assuma antes. E os últimos dias do governo Alfonsín estão registrados num livro, que é Diário de uma Temporada no Quinto Piso. Esse é o nome do livro, Diário de uma Temporada en el Quinto Piso, escrito pelo historiador e ex-funcionário de Raul Alfonsín, Juan Carlos Torre. Pois bem, basicamente o livro conta um governo em crise. Um governo que não consegue terminar o mandato que o povo lhe deu. Um governo que acaba em agonia, que era uma esperança depois da ditadura argentina, uma ditadura que, além de assassina, era também corrupta e incompetente. Conseguiu, além de tudo, ser um incompetente. E quando o Raul Alfonsín é eleito, é claro, havia ali uma esperança. Eles não passaram o período que o Brasil passou, né? 21 anos. Na verdade, se considerarmos eleição mais, porque Jânio foi eleito em 60 e o Brasil volta a votar diretamente para presidente da República em 89, quando o Fernando Collor foi eleito. Interessante que o Raul Alfonsín disse: eu não tenho mais o que fazer e vou embora. Já no caso do Collor, o Congresso e grande parte da sociedade disseram: não dá mais. E aí, quando o impeachment era inevitável, ele renunciou. Tecnicamente é uma renúncia, mas ficou ali no imaginário brasileiro a ideia de um impeachment, né? De alguém que foi arrancado do poder, mas ele renunciou. Mas então, o livro trata disso. Um sujeito correto, popular, que despertou esperanças na Argentina, mas que, em certo momento, não conseguia mais lidar com as grandes crises que abalavam de novo a Argentina. Inflação muito alta e a questão da dívida externa, que, aliás, que estava na raiz da grande inflação, como no Brasil. A dívida externa desencadeou um processo que lá na frente virou hiperinflação na Argentina e no Brasil. Em outros lugares, foi um período em que Grécia, Israel, México, Turquia, todo mundo teve de lidar, aqueles que se endividaram, com a inflação muito alta. Israel conseguiu resolver mais rapidamente e o Brasil tardiamente, né? Quando arriscou resolver, perdeu tempo com decreto, como no caso do Plano Cruzado, não resolveu, represou a inflação. O Collor apostou naquela aventura irresponsável do confisco e depois o real acabou sendo a solução, com base, aliás, em muito do que havia sido feito lá na Argentina pelo Domingo Cavallo
ministro da Economia do Carlos Menem, o sucessor de Alfonsín. Então, nesse livro, Juan Carlos Torre conta aqueles dias de aflição, de decepção, né? Porque o Alfonsín acreditava que cumpriria seu mandato, restaurando não apenas a democracia, mas condições sociais e econômicas dignas. Não conseguiu. No dia 2 de abril agora, estamos hoje, que dia é hoje? 7? Hoje, dia 7. Dia 7. Há 5 dias, Ronald, sábado passado, foi aniversário de Alberto Fernandes. Ele completou 63 anos. Aniversário. E eis que chega um presente de Cristina Kirchner, sua vice. E qual era o presente? Diário de uma temporada no 5º piso. Aquilo levou os assessores de Alberto Fernandes a um nível de irritação testemunhado por repórteres do La Nación, do Clarim. E alguns disseram para repórteres do La Nación e do Clarim: é uma provocação. Esse presente é uma maneira de Cristina afirmar que Alberto Fernandes pode ter o mesmo fim de Alfonsín. Um governo que talvez nem consiga terminar seu mandato. Um governo que, se terminar, vai terminar com o país mergulhado em crise. Vai ser um fiasco. Vai ser uma frustração. E Cristina, por sua vez, disse o seguinte, que a voceira, ou seja, a porta-voz, não poderá falar que a vice não faz agrados ao presidente, não manda presentes. Ou seja, aumentou a provocação. A porta-voz do presidente não vai poder falar mais, que eu não mando presente. Aí, mandei um presente de aniversário. E o livro, claro, Cristina não fez qualquer observação pública sobre a associação, mas deixou claro que era isso mesmo. Foi um presente escolhido para provocar, para irritar. No ano passado já havia problemas quando Cristina pressionou para que Alberto Fernandes fizesse uma reforma no gabinete, ou seja, não era uma reforma na sala, mas trocasse ministros, fizesse uma reforma no ministério. E ele, depois de resistir um tempo, acabou, tá bom, trocou 6 ministros. Mas aí veio a questão crucial, que aliás estava presente lá na crise dos anos 80 com Raul Alfonsín, o Fundo Monetário Internacional. A Argentina passou décadas recorrendo ao fundo e brigando com o fundo, pedindo ajuda ao Fundo Monetário Internacional e depois dizendo que o fundo é um carrasco. O FMI, ele é um clube, o Brasil inclusive é sócio, a Argentina é sócia, por isso a Argentina pode pedir ajuda, ela é sócia. É algo multilateral. O Brasil, aliás, durante muito tempo vivia essa mesma rotina, né? Pedidos de empréstimo, aí vinham aquelas visitas do FMI, né? Pediam de ser protegidas pela polícia e tal, porque vinham saber se o país estava fazendo o dever fiscal. Ó, emprestamos, mas é o seguinte, a próxima parcela, porque eles não dão tudo de uma vez, próxima parcela, só se vocês diminuírem gastos, cortarem despesas, investimentos, atacarem a inflação, o que muitas vezes significava atacar reajuste de salários, tolher reajuste de salários. O Brasil passou anos convivendo com isso. Depois o Brasil fez o quê? A maior parte da dívida externa brasileira foi interiorizada, passou a ter credores internos. Ela não desapareceu. Mas grandes bancos,
grandes investidores ou grupos de investidores médios tornaram-se os grandes credores da dívida pública brasileira. Por isso que quando há uma desvalorização forte do real e, portanto, uma valorização do dólar, na Argentina é terrível, porque a maior parte da dívida é em dólar. Se o dólar se valoriza, a dívida fica ainda mais pesada. O Brasil não. O Brasil, mais de 70% da dívida está em reais, né? Então, uma desvalorização do real, uma valorização do dólar, não traz impactos para a dívida pública. E aí, a Argentina quebra, recupera-se, e depois da péssima gestão de Cristina Kirchner, péssima, a Argentina, de novo, aproximou-se da boca do abismo. Sem dinheiro, sem dólares. Um país, aliás, que informalmente dolariza seus preços. E que tem a maior parte da sua dívida em dólares. Precisa de dólar. E ainda tem aquela história em que proíbem exportações para garantir abastecimento interno. E aí acabam inibindo a entrada de dólares. Porque você não está vendendo lá fora. Ou então, quando um outro fenômeno ocorre, que é a frequência de moratórias. A última foi interna, né? A última moratória vergonhosa interna, já no governo Alberto Fernandes, para os credores internos. O resultado é que o investidor olha para a Argentina e fala: eu vou pôr dinheiro ali. O risco de eu não receber é grande. Porque eles não têm dólares. Como é que eles vão pagar? Podem pagar, podem não pagar. Aí os acordos são feitos. Lembra daquele amplo acordo em Nova York com os credores internacionais que a Cristina chamava de abutres? Então, mas aí no governo Macri houve outro pedido de socorro ao FMI. Macri foi pedir ao FMI o maior empréstimo da história que a Argentina já havia pedido ao Fundo Monetário Internacional. Foi concedido. Um FMI, é verdade, meio mudado, né? Já não é um FMI tão draconiano em suas exigências. Ele agora fala: não podemos abstrair a questão social. Enfim, ótimo. Um FMI mais atento a outros assuntos que não sejam apenas a questão fiscal, o equilíbrio fiscal, que é importantíssimo. Mas há outros assuntos com os quais o Estado tem de lidar. E o FMI ignorava esses assuntos, não estava nem aí, e agora manifesta preocupação, mas continua com normas, com exigências. E muitas dessas exigências afetam ainda mais a condição social, principalmente num país como a Argentina, como o Brasil, como o Peru, como a Colômbia, como a Bolívia, em que grande parte da população precisa de serviços públicos, precisa de assistência pública, onde há muita pobreza. Chegou a hora de uma renegociação e o que fez o governo Alberto Fernandes? Renegociou, aceitou termos do FMI. Porque tinha de renegociar, não podia continuar pagando. A Cristina Kirchner não aceitou. Passou a ser crítica pública do governo. Máximo Kirchner, filho dela, com Néstor Kirchner, que é deputado e era líder do governo, abandonou a liderança, não é mais líder do governo, passou a fazer manifestações contra o governo de Alberto Fernandes. Tanto que, no dia em que a Argentina protesta contra o golpe de 1976, os grupos trotskistas não aceitaram a companhia dos kirchneristas, porque disseram: não, vocês querem manifestar contra o Alberto Fernandes, nós queremos uma manifestação dirigida contra o golpe de 76, que levou o Videla ao poder, que levou os militares ao poder. Não queremos que esse dia se transforme em dia de manifestação contra Alberto Fernandes. Então as manifestações foram separadas. E aí, no desfecho dessa crise de março,
e começo de abril, porque a crise não está longe de terminar. Provavelmente ela vai se tornar muito mais pesada. Cristina Kirchner presenteia Alberto Fernandes com um livro que basicamente o que está embutido no presente, no ato de presentear, é basicamente: olha, eu acho que será com você como foi com Alfonsin. Ronald. Bandeirantes acontece sempre neste horário editorial de Cláudio Zaidan para abrir o nosso programa. Fica já disponível para você como podcast, o Entendendo a Notícia, está no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br e nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.